Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. No decorrer desta programação, nós estaremos junto com o senhor, com a senhora, com você, para mostrar que para os seus problemas existe solução. Nós vamos agora a uma matéria que fala deste jejum de Daniel, que dará início já neste domingo. E eu tenho certeza que neste jejum de Daniel você vai aprender muita coisa, inclusive como aprender a exercitar a sua fé. Vamos a esta matéria. Vem aí o período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias agradando ao Espírito Santo. A partir de 22 de junho até 13 de julho, saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Estamos de volta, você acabou de assistir essa matéria que fala do jejum de Daniel. Agora eu queria chamar a sua atenção, principalmente você, que é uma pessoa que a sua vida toda foi de perca, foi de sofrimento, foi de dor, foi de angústia, e você chega a dizer assim, que mal que eu fiz para Deus, para eu estar sofrendo assim. Porque se Ele existe, Ele não está vendo a minha dor, Ele não está vendo o meu sofrimento, sim. Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo o seu sofrimento, mas não depende dele. Mesmo Ele sendo um Deus justo, um Deus que torce pelo nosso sucesso, que Ele quer o nosso bem, mas você tem que fazer a sua parte. Deus lhe deu a fé. Você está vendo aqui essa imagem aqui? Nós teremos nesse mês de julho a fogueira santa da justiça. E você pode ver que diante dessa imagem você está vendo um trono, porque o trono de Deus está estabelecido em colunas que são firmamento, que são justiça e direito. Deus é esse Deus justo, que não quer que você sofra. Mas se você pegar esse problema que você está enfrentando hoje e trazer neste local aqui, no altar, pode ter certeza que Deus julgará a sua causa. Vamos a esta matéria que fala dessa campanha de fé nesse mês de julho. E já retornamos com todos. Vem aí o período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias agradando ao Espírito Santo. A partir de 22 de junho até 13 de julho, saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Agora você vai assistir um testemunho de uma pessoa que foi até o altar da justiça. Essa pessoa, o problema dela não foi resolvido aonde ela gostaria que fosse resolvido, mas ela pegou esse problema e colocou no altar de Deus, e aquilo que era impossível, aquilo que aos olhos humanos não tinha jeito, ela viu o milagre. Sabe por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. A palavra de Deus é esta que tem sustentado todo o universo. E Deus lhe deu a fé
para que esse problema que você está enfrentando aí também seja resolvido. Vamos a esse testemunho. O meu sonho era ter uma família. E quando o meu filho nasceu, eu imaginei que esse sonho estaria sendo realizado, né? Mas com 4 meses, o pediatra falou para mim assim: mãe, a cabeça do seu filho está com uma circunferência muito grande. O seu filho tem um problema chamado hidrocefalia. Aliado a esse problema da cabeça tá grande, ele tinha um refluxo muito forte. Então nós chegamos no neurocirurgião, no primeiro, e ele disse: mãe, vai ser colocada uma válvula na cabeça do seu filho, porque a cabeça dele está crescendo, porque está tendo água dentro da cabeça dele. E aí nós fomos para uma outra médica, que era uma médica muito conceituada. Seu filho precisa operar. E eu falei, ela falou: então vamos fazer os exames pré-operatórios. Eu falei assim: não, eu ainda vou pensar, eu vou ver o que eu vou fazer. Aí ela me olhou no meu olho assim e falou assim: eu acho que você não está entendendo. Procura saber o que é cabeça d'água. Essa é a doença que seu filho tem. Se fosse meu filho, eu teria operado ontem. Eu não aceitava, porque a gente já conhecia Deus. Eu ia, lutava, eu ia para o altar, eu clamava, eu pedia a Deus por justiça, mas aí eu voltava lá para a consulta, a coisa parece que piorava, né? Porque existia uma esperança que o próximo ia dizer que não precisava. 3 já disseram que é para operar, que ele vai ter problemas motores, que ele vai ter problema cognitivo, que vai ser uma criança que vai ter problema na escola. Quando chegamos no hospital, na consulta do João Vitor, aí vimos o pai pegando o corpo da criança e a mãe apoiando a cabeça da criança. Aí eu me vi naquela situação, entendeu? E eu e minha esposa ali conversando e um perguntando o outro: será que mais pra frente vai acontecer isso com o João Vitor? Nessa época eu estava desempregado. Tinha carro e casa financiada e perdemos o oficial de justiça. Foram para pegar tanto a casa como o carro nosso também. E o carro que a gente usava para levar o João Vitor para o hospital. Olha, é uma revolta. É uma revolta porque eu falo assim: não é justo. Uma criança com a cabeça desse tamanho aqui. Ele ia fazer uma cirurgia, ia colocar uma válvula, ia drenar. Mas com 7 anos, essa válvula ia ter que ser trocada. Então, essa cirurgia não ia resolver o problema do meu filho. Eu fui buscar a justiça com quem poderia julgar a minha causa. E eu falei: Senhor, não é justo. Ele prometeu. Ele disse que levaria nossas dores e as nossas enfermidades. Foi essa palavra que eu aprendi, foi essa palavra que me foi revelada. Então, se ele prometeu e ele é fiel, ele tinha que cumprir. E aí veio a Fogueira Santa de Israel. Eu subi no altar e eu entreguei a Deus o meu bebê. Eu falei: Senhor, é o que o Senhor determinar. A senhora estava disposta ali até de repente perder o seu filho? Sim. Eu vim na fonte. Eu não estou aqui aguardando um paliativo, um remédio. Eu vou direto a quem pode me ajudar. Eu sei que só o Senhor.
Dona Fernanda, mas a pergunta que não quer calar. E o seu bebê? Meu bebê tá aqui. Tá aqui? Tá Então, aqui. traz o bebê dela, por favor. Depois de tudo isso, quando nós chegamos no hospital, chegou o tão sonhado dia que ele disse o seguinte: mãe, nesse último exame, praticamente secou a água, tem muito pouca, então nós vamos dar uma alta para o João Vitor, mas o prontuário dele não vai ser fechado. Quando ele fizer 18 anos, a senhora vai voltar aqui com ele para a gente fechar com um exame atual. Caso ele tenha algum problema, a senhora volta de pronto. Mas eu dentro de mim eu já dizia, ele não vai voltar, porque eu tenho certeza absoluta que a minha causa foi julgada. No ensino fundamental, nos primeiros anos, eles falaram que o laudo que eu levei da escola, que eu estava levando da escola, realmente estava tendo uma alteração, mas não o que eles esperavam. Os laudos apontavam que o João Vitor tinha um desenvolvimento além do que era esperado para uma criança da idade dele. Hoje está aqui, saudável, inteligente, supera vários obstáculos. Eu vi que ele entrou com algumas coisas. Me explica aí, João Vitor, o que é isso tudo aqui para as pessoas poderem entender? Essas aqui são medalhas que eu ganhei participando de Olimpíadas. Tem várias medalhas de várias competições que eu fui... Diante do testemunho que você acabou de assistir, existe ou não solução para o seu problema? A única coisa que você tem que fazer é se posicionar e fazer como esta mãe fez. Ela foi até o altar, apresentou a Deus a sua queixa, apresentou a Deus a sua dor, mesmo ela já sabendo quem é esse Deus. Mas diante de um problema que ela estava enfrentando, por um momento ela sofreu, porque nós somos humanos. Então, como ser humano, você vai se entristecer, você vai se angustiar, mas também quando você ouve uma palavra de fé, essa palavra te levanta, como fez esse milagre na vida desta senhora. Nós vamos mais um intervalo que fala desta fé que estamos vivendo para esse mês de julho. Vem aí o período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias agradando ao Espírito Santo. A partir de 22 de junho até 13 de julho. Saiba como participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Localize o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Agora eu queria que você prestasse atenção. O endereço da sua felicidade está aí, ó, no rodapé do seu televisor, na rua Padre Chagas, do número 3536, bem no centro da nossa cidade aqui de Guarapuava. Também está aí o WhatsApp da nossa central. Você que precisa de uma palavra e de uma resposta urgente, você pode mandar uma mensagem que ali haverá uma pessoa de Deus que vai te orientar como você vai começar a agir a sua fé e vencer esses problemas que você hoje está vivendo. Nós vamos agora ao intervalo que fala desse grande domingo do fortalecimento, e eu tenho certeza que
É isso que você está precisando, se fortalecer. Todos os dias, a vida exige mais de você. Mais força, mais dedicação e tantas outras coisas. Mas e quando tudo isso começa a faltar? Todo mundo tem a necessidade de recompor suas forças. Mas há cansaço que vai além do físico. E que só Deus e mais ninguém tem o poder de restaurar. Um renovo que vem do alto. A força que vem do Espírito Santo. Neste domingo, 22 de junho, na abertura do jejum de Daniel, o Domingo do Fortalecimento, às 7, 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Neste domingo agora, nós teremos uma grande concentração de fé e milagres. Você está vendo, este local é o lugar onde tem recebido muitas pessoas, mães aflitas, desesperadas, pais que não sabiam como resolver um problema que estava enfrentando com seu filho, jovens que têm chegado diante desse altar e encontrado a solução para os problemas que vinham enfrentando em sua casa. Meu amigo, minha amiga, dê uma oportunidade para você também. Não só problemas familiares têm sido resolvidos neste lugar, como também pessoas têm sido curadas através da fé. Pessoas têm se fortalecido, pessoas que um dia estavam longe da presença de Deus e essas pessoas retornaram e hoje elas estão mais fortes. E neste domingo nós teremos esse grande domingo do fortalecimento. Você quer se fortalecer? Então é sua oportunidade. Teremos uma concentração de fé e milagre às 9 horas da manhã, mas teremos também às 7 da manhã, às 15 e às 18 horas. Nós vamos a um testemunho que comprova o poder de Deus da vida daquelas pessoas que têm chegado nessa concentração de fé e milagre. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei deixar de ser dona de mim mesma. Eu cresci, numa família que era muitas drogas, armas, meu pai era de uma determinada facção, então eu já nasci em um lar vivendo de uma forma errada, mas para mim era certo. Foi aonde eu já comecei a embalar drogas para o meu pai, como se fosse realmente uma auxiliar dele. Então eu era responsável de pesar, embalar, e era usada até mesmo como aviãozinho. O meu pai colocava drogas no meu corpo e pedia para mim em determinados locais entregar. E com 10 anos eu perdi o meu pai, ele foi assassinado e aí já começou uma outra situação, que foi onde desencadeei a depressão. Comecei a ter ansiedade, pensamentos todos os dias de tirar a minha vida e inclusive matar a minha mãe, porque eu achava que eu estava naquela situação por conta dela. E aí eu tinha muitos porquês. Por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui? Foi onde eu comecei a fazer as modificações corporais, que foi um refúgio para mim. Só que na época eu falava que era um estilo de vida. Eu não assumia que era um problema que estava ali por trás. Eu não falava que por trás da Luísa, fora dali do meio dos amigos, eu era aquela pessoa depressiva. Ninguém sabia. E aí eu já comecei a colocar os piercings, eu tinha um rosto todo perfurado e eu mesmo que colocava. Inclusive eu colocava agulha, quando dava errado eu tirava, furava de novo. Eu não sentia a dor. A dor que estava dentro de mim era tão grande que aquilo para mim não era nada. Eu
Saía muito, era muito rodeada de pessoas, de amigos, era a pessoa que mais usava droga, né? Então tudo era mais. Para mim, eu sempre tinha esse pensamento, eu tenho que fazer mais. As pessoas até comentavam, Luísa, como você aguenta? Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Foi a palavra, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa palavra, ela entrou como uma espada de 2 gumes dentro de mim. Eu comecei a me colocar ali realmente como eu estava, minha real condição. E foi aonde ali eu fui quebrantada, de fato. E eu só pedi ajuda para Deus. E eu ainda falei para Deus, Deus, se você realmente existe, então alguma coisa tem que acontecer. E Deus me mostrou que eu poderia mudar de vida, que tudo podia se fazer novo, foi onde eu abracei, né? E eu pedi ajuda para Deus, eu me entreguei. Ali eu contei para Deus coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E Deus ali, ele foi me limpando, porque naquele momento, pela primeira vez, eu entendi que eu estava no pecado. Então ali eu tive uma tristeza sim pela vida que eu estava levando pela primeira vez. Eu me senti triste por estar entristecendo a Deus. E foi onde eu fiz um voto com Deus que eu iria entregar minha vida para Ele naquele dia. Então ali eu precisei deixar de ser dona de mim mesma, né? E deixar Deus guiar a minha vida. E por conta dessa decisão foi aonde eu recebi a força de Deus para continuar. E até que chegou, né, um grande dia. Já estava me preparando para isso, né? E foi numa vigília que teve no Sambódromo da Anhembi. E foi aonde, nesse dia, eu recebi o Espírito Santo. Quando eu percebi a presença, de fato, do Espírito Santo dentro de mim, foi nítido a paz. É uma paz que não há palavras para descrever. É uma paz que não existe em lugar nenhum, somente através do Espírito Santo. Ali, naquele momento, eu me senti tão amada. Pela primeira vez, me senti amada, acolhida, protegida. E Deus ali falou comigo que eu não estava mais sozinha, né? Porque eu não tinha um pai. Mas ali, Deus, ele se fez pai. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Tudo foi transformado. Eu percebi que dentro de mim, aquela pessoa que vivia no mundo de mentiras, né? Que mentia, passei a ser uma pessoa mais verdadeira, né? Uma pessoa que preza pela verdade, pelo que é justo, porque é o que Deus fala na palavra dele, né? Sobre a gente ser justa. Então, mudou dentro do meu ser o meu caráter, né? O meu relacionamento com as pessoas. E a melhor escolha que eu fiz foi deixar de ser dona de mim mesmo para passar a ser guiada pelo Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção já para este sábado. Nós falamos do domingo, mas neste sábado nós teremos o jejum coletivo, aonde nós temos convocado todas as pessoas que têm estado com a sua vida travada, pessoas que têm causas na justiça, você que está enfrentando uma situação difícil na sua saúde. E é no jejum, você sabia que os maiores milagres que o Senhor Jesus fez foi no dia de sábado? E neste sábado nós teremos o jejum coletivo. Aí no rodapé tem os horários do culto, dessa reunião de fé, porque eu tenho certeza que quando você chegar neste local, esse problema que você está enfrentando, ele vai ter um fim. Leve a sua queixa, a sua causa para o altar de Deus. E no altar de Deus, o justo juiz, ele vai julgar a sua causa. Nós vamos a esse intervalo que fala desse grande jejum coletivo. Uma direção. Você está revoltado? Vamos fazer aqui uma reunião, mas só vim revoltado, só vi gente revoltada, ó, com raiva. Por uma transformação. Chega um momento que não basta só ter fé. Não basta apenas orar. É preciso se vestir do que fará você não aceitar o problema que tem afrontado sua vida. A revolta,
Revolta que fez Gideão agir e vencer o que o afrontava. Revolta que também te moverá à mudança de sua história. Diante do que você acabou de assistir, agora o que você tem que fazer? Você tem que se programar. Não fica aí relutando ou reclamando da vida, não. Com um, com o outro. Tome posição. Você acha que foi por acaso que você ligou nesta programação? Não. Deus permitiu. Porque Deus tem visto a sua dor, o seu sofrimento. Está escrito na palavra de Deus que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte. Se mostrar forte a quem? Não só os fiéis, mas as pessoas que estão sofrendo. E Ele viu e tem visto o seu sofrimento. Ele tem visto você deitado aí nessa cama, entregue a esse diagnóstico que chegou até você, essa enfermidade, que disseram que para você não tem mais cura. Agora, toma uma atitude de fé, se levanta e já neste sábado, no jejum coletivo, venha unir a sua força com centenas de pessoas que tomaram posição porque não aceitaram mais o sofrimento. Nós vamos agora nos preparar para a oração com o nosso amigo Alexandre Amaro. Prepara aí seu copo com água e após essa oração nós voltamos finalizando essa programação. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós nos achegamos à Tua presença em oração. Pedimos agora em favor das famílias. Meu Deus, quantas são as famílias que estão divididas, destruídas, arruinadas. Famílias, meu Deus, que tiveram no seu meio um grande problema, a separação, o divórcio, a traição. Por isso, meu Deus, tem irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos que odeiam seus pais. Assim tem sido a família de muita gente. Mas o Senhor, meu Deus, é aquele que restaura o amor, a compreensão, que transforma os corações. Então eu peço por esta família, eu peço por cada ente querido, eu peço por cada familiar. Meu Deus, quando esta pessoa beber desta água, que ela tenha forças, que haja perdão, que haja salvação dentro desse lar, que a família venha estar unida, que esta família, meu Deus, seja abençoada por Ti. Nós consagramos esta água, nós abençoamos esta água e ao beber da mesma, que esta pessoa receba vida, forças e seja ela iluminada por Ti. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos as famílias em Tuas mãos, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus. Olha, que a sua família seja iluminada, que a sua família seja abençoada, que você tenha união familiar e que a sua família volte a sorrir novamente, todos unidos à mesa, com paz, amor e, acima de tudo, a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Creia no milagre. Você bebeu desta água, então seja curada agora em nome do Senhor Jesus. Seja livre dessa enfermidade e receba a força para estar nesse grande domingo do fortalecimento. Nós vamos deixar a imagem desse domingo e eu tenho certeza que quando você colocar os seus pés neste local, a sua vida vai ser outra ao sair dessa concentração de fé e milagre. Que Deus abençoe, que Deus possa guardar
a senhora, o senhor e toda a sua família e até o próximo programa. Fique com Deus.